Paulo com a palavra. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Abra a mente da tua igreja para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, tira toda preocupação excessiva, todo cansaço, todo enfado. Em nome de Jesus Cristo, liberta a mente da tua igreja. Tira, Senhor, em nome de Jesus, acúmulo de informações que não vêm do Senhor. E que o Espírito do Senhor fala no coração e na mente de cada um nessa noite. Usa, meu Deus, o teu filho com poder e graça, com autoridade e ousadia na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Povo que vai morar no céu, boa noite. Paz seja com todos. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos abrir no último livro da Bíblia. Amém. De pé, vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Amém. Então vamos lá. Apocalipse 3, capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele. Vocês podem repetir? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que eu peço a tua graça agora, neste momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa derramar a tua bênção de maneira muito especial e as pessoas possam sentir, ó Deus, a tua presença, porque sem ti nada somos, sem ti não conseguimos fazer absolutamente nada. Que a palavra que sair, meu Deus, deste altar possa adentrar em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus e todos digam amém. Vira para o seu irmão e fala assim: eu vim aqui para ouvir a voz de Deus e adorar a Ele. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. O tema está aqui na frente. Tema do mês: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz, olha para o seu irmão do lado e fala assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Agora eu pergunto: quem disse essas palavras? O próprio Jesus. E eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite: se ouvir a minha voz. Jesus está falando com você nesta noite: se ouvir a minha voz. Quantos estão prontos para ouvir a voz? Esses versos nos deixam bem claro que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos as boas novas, Cristo está batendo a porta do coração daqueles que estão ouvindo. E é o Espírito Santo que faz a obra. Jesus bate e o Espírito Santo está fazendo a obra para que o coração seja aberto. Costumamos dizer que o coração das pessoas não tem maçaneta por fora, só por dentro. Só a pessoa mesmo pode abrir. E Jesus, ele é educado. Ele bate a porta do coração para que você abra. Satanás é diferente. Ele arrebenta a porta e entra. E faz a vida das pessoas uma desgraça. Mas Jesus continua batendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus está batendo a porta do coração de milhares através da pregação do Evangelho. Milhares ouviram, se converteram. Milhões ouviram e não deram a mínima. Outros ouviram, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mais tarde expulsaram Jesus, está me entendendo? E se desviaram por completo. Bem-aventurado és tu, que ouviu, aceitou e está servindo ao Senhor. Deixa eu te contar uma história real e completa. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nos relata
que Pedro e João, vocês conhecem essa história, Pedro e João subiram ao templo Formosa para cultuar ao Senhor naquela manhã. E assim que eles entraram para dentro do templo, provavelmente para sentar nas últimas cadeiras, o paralítico que estava lá fora entrou, gritando: eu estou curado. Quando ele então começa a gritar dentro do templo: eu estou curado, eu posso andar, olha, minhas pernas estão boas, eu estou bem, não vou precisar mais pedir esmola, não vou precisar mais vir para a porta do templo, eu agora posso correr, posso pular, posso trabalhar, posso fazer muitas coisas. O pregador estava pregando, a multidão estava ali ouvindo, todo mundo prestativo. De repente o pregador para, porque os gritos do ex-paralíticos estavam incomodando a multidão. Ele para, o povo que estava olhando para o altar virou para olhar para trás para ver quem estava gritando. E quando olharam, viram aquele rapaz pulando, e uns começaram a dizer entre eles: mas não era aquele paralítico que fica pedindo esmola lá fora? Não é ele? Sim, é ele. Mas o que aconteceu? Por que ele está pulando? Por que ele está andando? E aproximaram dele e disseram: afinal, o que aconteceu? Por que você está andando? Então o paralítico apontou aqueles dois lá. Eles deram uma ordem. Eles disseram para mim: não temos ouro nem prata, mas tudo que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eles viraram as costas e entraram para o templo, e um poder sobrenatural moveu as minhas pernas, e eu agora estou curado. Por isso que eu estou gritando que eu estou curado. Foram aqueles dois homens. Aí o povo deixou de olhar para o ex-paralítico e olhava agora para os dois homens, querendo saber, querendo explicação. E disseram: Pedro, João é o nome dele, o que aconteceu? O que vocês fizeram? Como vocês curaram? Vocês são feiticeiros? Vocês são mágicos? O que vocês são? Eles disseram: não fomos nós que curamos. Quem curou foi Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês penduraram na cruz e mataram. Ele ressuscitou no terceiro dia e disse para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Foi por isso que ele recebeu o milagre, porque nós oramos no nome de Jesus. E se vocês se arrependerem dos seus pecados e aceitar esse Jesus que vocês mataram, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter o mesmo poder. Quando Pedro e João anunciavam para aquele povo acerca do que havia acontecido, acerca de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que havia morrido e ressuscitado, naquele momento Jesus estava batendo a porta do coração de 3.000 pessoas daquela manhã. Enquanto Jesus estava batendo a porta do coração das pessoas, porque os dois pregavam, o Espírito Santo estava amolecendo o coração de cada um. O que aconteceu? Cada um foi dobrando os seus joelhos arrependidamente e recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Foram 3.000 pessoas naquela manhã que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Que essas palmas sejam mais fortes para Ele. Digam aleluia. Jesus só bate a porta do coração de uma pessoa quando alguém está pregando para ele. A porta do coração da pessoa recebe a batida, ou seja, é aberta só quando ela está ouvindo alguém falar de Cristo, porque é o Espírito Santo que amolece. Quem está entendendo, fala amém. Jesus só bate a porta do coração das pessoas quando ela está falando, ou quando ela está ouvindo alguém falar acerca de Cristo. Foi o que aconteceu, 3.000 almas se renderam a Cristo. Lá no livro de Romanos 10, 14 está escrito assim: as pessoas, veja bem, como as pessoas vão se converter que não conseguem ouvir, ou que não há quem pregue? Como as pessoas vão receber Jesus que não há quem anuncie as boas novas? Como Jesus vai bater a porta do coração de alguém se ninguém prega para ela? A pessoa só
se converte, só aceita Jesus quando alguém anuncia Jesus para ela, porque quando ela está anunciando, o Espírito Santo está fazendo a obra. Digam aleluia. Eu sei que é uma guerra constante. O Espírito Santo está amolecendo o coração, Satanás está de outro lado com seus demônios, fazendo a pessoa não dar crédito. Mas quando a pessoa realmente quer abrir o coração, Jesus entra, faz morada e tudo é transformado. E quando a casa está repleta de demônios, Jesus entra quando a pessoa abre a porta e expulsa todos os demônios. E ali passa a ser morada do Espírito Santo, porque está escrito que o nosso templo, o nosso coração é templo do Espírito Santo. Se o seu coração é templo do Espírito Santo, dê um brado de aleluia bem forte. Pode aplaudir o nome de Jesus. Quantas pessoas você tem ganhado para Jesus desde o dia que você se converteu? Quantas pessoas você alcançou para Cristo desde o dia que você se converteu até agora? Pense nisso, pense no que eu estou falando. Toda vez que falamos de Cristo para alguém, repetindo, Jesus está batendo o coração dela, a porta do coração dela. Repito, quantas pessoas você até agora tem ganhado para Jesus? O mundo está se corrompendo a cada dia. O mundo está ficando terrível a cada dia. E eu pergunto, o que estamos fazendo? Nossos vizinhos, nossos conhecidos, nossos amigos, as pessoas das nossas ruas estão morrendo. De vez em quando você recebe a notícia, fulano morreu, ciclano morreu. O que estamos fazendo para que essa pessoa, ao morrer, não ir para o inferno? Ah, estou salvo e pronto. Você foi salvo para salvar. Assim como Jesus usou alguém para te salvar, Ele quer usar você para salvar outros. Cada vez que você prega, Ele está batendo a porta do coração. Posso ouvir um aleluia? Fomos salvos para salvar. Essa cadeira vazia que está na sua fileira pode ser preenchida por alguém que você evangelizar. Pode ser preenchida por alguém que você convidar. O que estamos realmente fazendo nessa reta final? O que estamos fazendo como crentes? Será que sou salvo e pronto? Repito, fomos salvos para salvar. Haverá um dia de prestação de conta. Um dia que todos nós vamos estar diante do Senhor. Será que vamos chegar diante de Deus de mãos vazias? Será que você não pode ser uma mãe na fé de alguém? Um pai na fé de alguém? Será que tem vergonha, medo de dizer que Cristo é a solução da vida dele, como é da sua? Fomos salvos para salvar. Olhe para o seu irmão e fala assim: fui salvo para salvar. Amados, célula é a melhor maneira de conquistar pessoas para o reino de Deus. Acontece que ninguém quer ser anfitrião. Acontece que ninguém quer abrir a porta da sua casa, pelo menos um culto no mês ou 2 cultos no mês ali, e convidar os vizinhos para ir na tua casa. A pessoa não convida porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar café, tem que comprar bolo. Não, a preocupação não é com comida. A comida verdadeira é a palavra do Deus vivo. As pessoas não vão para lá com fome e sede de querer comer. Você pode fazer isso de coração, mas as pessoas vão porque querem ouvir acerca do reino de Deus. É a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva. Sem ela não chegaremos. Sem essa palavra viva do nosso coração, não alcançaremos a vida eterna. Quem está entendendo, fala amém. Quando é anunciado um evangelho falso, um pregador falso, às vezes a igreja está superlotada. Mas quando se prega a verdade, são poucos que querem ouvir a verdade. Você foi convidado por Deus para ser salvo e para encher o reino de Deus de novas vidas. Anuncie o evangelho, não tenha vergonha.
Quantos e quantos vizinhos nossos estão morrendo porque nós não convidamos, nós não abrimos a porta da nossa casa pelo menos uma vez ou duas vezes no mês, e convidar o nosso vizinho. Convida, não quer ir, convida de novo, vai convidando. É a melhor maneira de conquistar pessoas para o reino de Deus. Lembra-se que cada evento de celular, vamos dizer assim, na tua casa, a bênção de Deus é derramada sobre a sua casa. Você tem a proteção divina, a bênção de Deus está derramada naquele lugar. Quando aquela porta se abre para a célula, para a evangelização, para a pregação, tenha certeza que ali se torna uma fonte de bênção. Diga aleluia. E onde é uma fonte de bênção, é como se fosse a menina dos olhos de Deus, ninguém consegue tocar. A bênção de Deus é derramada naquela casa. Quem está entendendo, fala amém. Lembra-se bem, a bênção de Deus é derramada sobre a sua família. Uma vez o seu filho é salvo pela sua intercessão, pela sua obediência a Deus, pelas suas orações. Deus salva o marido, Deus salva a esposa, Deus salva o filho, porque você abriu uma porta para que a bênção pudesse entrar ali. Estamos vivendo dias difíceis, e a melhor maneira até o momento é célula. Amém? Seja um anfitrião, não tenha vergonha, não tenha medo. Não deu certo, continua firme, acreditando. Deus quer fazer da sua casa uma fonte de bênçãos. Tem líderes querendo trabalhar. Deus quer fazer da tua casa uma fonte de bênção. Quem está entendendo, fala amém. Eu posso ouvir um amém mais forte? A Bíblia diz que Saulo, antes de chamar Paulo, ele era ignorante. Ele era o quê? Ignorante, teimoso, arrogante, perseguidor da igreja, cego espiritualmente e até cúmplice de crime. Porque a crime que acontecia, ele estava lá botando fogo. Ele não ia lá jogar pedra, mas está dizendo: mata, prende, acaba com ele, acaba com a raça dele. Era cúmplice. Quem está entendendo, fala amém. Foi preciso Saulo cair do cavalo para poder abrir a porta do seu coração. Aliás, várias vezes pregadores pregavam diante de Saulo. Ele ouvia, mas ele fazia de conta que não ouvia, porque o coração era duro, ele não abria. Foi preciso ele cair do cavalo quando estava caminhando em direção de Damasco para prender um grupo de cristãos que se reuniam de casa em casa. Quando ele cai do cavalo, porque a luz do céu desceu, tipo uma lanterna poderosa, focalizou do céu e desceu e cercou ele com o cavalo. O cavalo empinou porque não suportou aquela luz. Ele cai em terra e a luz era tão forte que ele não conseguia olhar para ninguém. E os seus companheiros, soldados que estavam junto, via tudo aquilo. De repente, quando ele estava no chão, veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Talvez ele disse outras palavras, talvez ele disse mais alguma coisa, talvez ele disse: mas eu não estou perseguindo. Quem é o Senhor afinal que fala comigo? A Bíblia diz, ele diz: quem é o Senhor que fala comigo? Aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue, e duro é para ti recalcar contra os aguilhões. Ele disse: Senhor, mas eu não persigo o Senhor, eu persigo apenas a uma igreja falsa que diz que é a igreja do Senhor. Jesus disse: quem persegue os meus, quem persegue a minha igreja, está perseguindo a mim. Amém? Ele então ficou tremendo. A Bíblia diz que ele tremeu atônito, ali tremendo, apavorado, com medo, sem conseguir enxergar. Ele levanta a voz e disse: Senhor, então o que eu devo fazer? Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convenha fazer. Ele estava próximo de Damasco, e então os soldados, se ouviram a voz e viu a grande luz, eles ficaram espantados, porque eles não viam quem estava falando, ouviam apenas a voz. Eles provavelmente deram na perna. Saulo ficou caído. Então o Senhor Jesus disse: levanta,
e entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. Ele então, a Bíblia diz que uma mão levantou ele, alguém levantou ele, e conduziu até Damasco, até a cidade. E lá ele ficou numa casa, uma casa de alguém que sempre abria a porta para que a palavra entrasse ali. Quem está entendendo, fala amém. A Bíblia diz que ele entra na casa desse homem e ele vai direto para o quarto. Ele fica 3 dias, e durante esses 3 dias ele não comeu e não bebeu. Ele já conhece Jesus, já se converte e já inicia com jejum. 3 dias jejuando, provavelmente arrependido. O seu jejum eu não sei como foi que ele fez. Aliás, a sua oração não sei como é que ele falava, mas talvez ele disse: eu me arrependo de todos os crimes que cometi, de todos os erros. Eu me arrependo de todo o meu pecado. Eu persegui o teu povo, eu fui cúmplice de assassinato. Meu Deus, eu fiz tanta coisa, por favor, me perdoa. Olhe para mim, a Bíblia diz: enquanto ele estava ali orando, amém? Deus deu a ele uma visão. Deus deu ele o que mesmo? Uma visão. Ele, na visão, ele viu um homem chamado Ananias entrando na casa e abrindo a porta, e colocou as mãos sobre ele, e ele foi curado. A Bíblia diz que no mesmo instante, enquanto ele estava tendo essa visão, Deus deu a mesma visão para um outro discípulo de Jesus chamado Ananias. Digam amém. Saulo teve a visão na prisão, ou seja, na prisão, no quarto ali que ele se prendeu, né? Ficou ali preso completamente, orando e jejuando. Deus falou: Ananias. Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Levanta e vai à rua chamada direita. Procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Vai, porque ele está orando. E numa visão ele viu você entrar lá e colocar a mão sobre ele, e ele foi curado. Aí, ao invés de levantar e sair, não. Ele levantou e falou: Senhor, mas logo Saulo, um homem que tem espalhado o mal por onde passa, um homem que tem perseguido os santos em Jerusalém, o homem que tem colocado as pessoas atrás das grades, eu ir pregar para esse homem? Aí Jesus disse: vá, porque esse homem é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor está falando com você nesta noite. Faça a obra dele, ele vai mostrar para você o quanto vale a pena fazer a tua obra. Ele disse para Ananias: vai, Ananias, e eu te mostrarei o quanto vale a pena padecer pelo meu nome. Ele está dizendo para você: faça a obra, evangeliza, ganha alguém, abre a porta, e ele vai mostrar para você o quanto é importante fazer a obra dele. Tudo que você faz por amor ao Senhor não será vão. Diga aleluia. Tudo que você faz para Deus não será vão. Aleluia. Quem está entendendo? Mais do que depressa, Ananias foi para a rua chamada direita. Chegando lá, bateu na porta. Quem veio atender? O dono da casa, Judas. Não era Judas Iscariote, não. Judas veio atender, porque o Judas Iscariote já tinha morrido há dias. Judas abriu a porta e disse: pois não. Ele disse: eu sou Ananias, discípulo do Senhor. E o Senhor, numa visão, me mostrou eu vindo aqui orar por um moço que está aí na tua casa chamado Saulo. Como ele abria a porta para as pessoas, quando falava a respeito de Cristo, ele foi lá primeiro, bateu na porta do quarto, perguntou: Saulo? Ele: opa, pode falar. Tem um homem aqui chamado Ananias, ele veio aqui porque o Senhor mandou ele para orar por você. Aí Saulo disse: pode deixar entrar, já tive uma visão com ele, indo orar por mim. Quando você está na linha certa com Deus, tudo acontece. Digam aleluia. Então veja o que aconteceu. Ele entrou, lá estava Saulo, talvez ajoelhado ou sentado, não sei como.
Mas ele levanta e abre a porta e recebe. E disse: eu sou Ananias. Ele disse: eu sei. O Senhor me mostrou na visão você vindo aqui orar por mim. Digam amém. E ele então estendeu a mão, orou, e os olhos de Saulo voltaram a brilhar. Voltou a enxergar. Então ele retirou, agradeceu a ajuda pelo tempo que ficou ali naquela casa, e pegou a mão de Saulo e disse: vem comigo. E saíram, e chegando lá, ele apresentou aos companheiros, os demais discípulos, dizendo: este é Saulo, que assombrava toda Jerusalém. Este é o Saulo que apavorava muitos crentes em todos os cantos. Eu estou apresentando ele para vocês, que ele nasceu de novo, e já nasceu do Espírito, porque o poder de Deus está sobre ele. Ele já nasceu do Espírito e agora vai nascer da água. Digam aleluia. A Bíblia diz que ele foi batizado. Eles batizaram Saulo. E a partir do momento, Saulo, quando levanta das águas, ele começa a trabalhar, porque ele sabia o quanto vale a pena anunciar as boas novas. Você que ganha alma, a Bíblia diz que quem ganha alma é sábio. E então ele começou a sair e evangelizar vários lugares naquela região. A Bíblia diz, várias cartas que você vê aqui, foi que ele viajou, ele foi até na Ásia evangelizar, pregar. Muitas células abriram naquela época através de Paulo, que agora ele deixou de ser Saulo, agora era Paulo. Inclusive Áquilas e Priscila foi a primeira célula que ele abriu. A célula ali, muitas pessoas foram evangelizadas. Paulo ganhou muita gente em toda aquela região, e as pessoas que ele ganhava iam ganhando outras, e a igreja foi crescendo, multiplicando de tal forma que era em todos os lugares. E diz a palavra de Deus que quando ele termina a sua carreira, o seu mandato, o seu trabalho, então ele olha para os céus e diz: Pai, completei a minha carreira e guardei a fé. Amém? O que ele disse? Ele orou para o Senhor. Era o final da sua carreira. E então ele estava falando para Deus o que ele havia concluído. Terminei a minha carreira e guardei a fé. Eu pergunto, será que você, no final dos seus dias, quando você estiver já velho, cansado, quando você estiver já velhinho e bem idoso, cansado, e você vai poder abrir a boca e olhar para Deus e dizer assim: concluí a minha carreira e guardei a fé. Será que você vai poder dizer essas palavras? Será que vamos chegar diante de Deus de mãos vazias? Será que vamos chegar diante de Deus? Eu fui crente durante 20 anos, 30 anos, e não tem nada para apresentar ao Senhor. Estamos vivendo os últimos dias. O nosso tempo é agora. O tempo de Paulo já foi, o tempo de Pedro já passou, o tempo de João já foi, o tempo dos apóstolos já foram. De todos eles, o tempo já passou. Agora é o nosso tempo, é a minha vez, é a tua vez de ganhar alma, é a nossa vez de anunciar as boas novas, é a nossa vez de falar para o nosso vizinho da esquerda e da direita que existe um que ressuscitou e está vivo, e que Deus ama o mundo de tal forma para que todos possam alcançar a vida eterna. Este Jesus está aqui, eu posso sentir a tua presença. Ele está no nosso meio. No nosso meio. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele usou os homens do passado, salvou muitos através deles, e Ele quer usar você também. Seja um anfitrião, não tenha medo. A bênção vai derramar na sua família, na sua casa. Ah, pastor, toda semana é difícil para mim. Você pode fazer 2 a cada mês, de 15 em 15 dias. Seja um anfitrião, e você verá o quanto vale a pena fazer a obra de Deus. Você verá, repito, quanto vale a pena fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quem ganha a alma, olha para o seu irmão do lado e fala assim: você está entendendo? Fala para ele: fomos salvos
Está muito fraco. Somos salvos para salvar. O Senhor me salvou para poder salvar outros. Digam aleluia. Muitos não estão tendo coragem, mas o Espírito Santo quer dar coragem a você. Eu tenho falado e volto a falar. Toda vez que você orar, toda vez que você for deitar ou levantar, além da sua oração, diz: Senhor meu Deus, enche-me do teu Espírito. Senhor, enche-me do teu Espírito, me dê sabedoria. Senhor, enche-me do teu Espírito. Vai falando isso, concluindo sua oração, e você verá o quanto Deus vai fazer na sua vida. Ele vai encher você do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, mal nenhum tem o poder de tocar em você. O mal vem, mas você está sempre na brecha, porque você está sempre em oração e o Espírito do Senhor está sobre você. Você crê que o Espírito Santo está aqui nesta noite? Você crê que Ele pode te dar coragem nesta noite? Então dê um brado de aleluia e fique de pé, bem forte. Aleluia. Fique de pé toda a igreja agora. É uma pequena palavra, mas um despertamento, aquilo que Deus colocou no meu coração, para nós abrirmos os nossos ouvidos e abrir o nosso coração, abrir a porta de nossa casa e evangelizar e ganhar alma nesses últimos dias. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não... Então, coloca a mão à altura do seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Não há Deus como nosso Deus. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Me dá uma tristeza profunda quando as pessoas estão partindo sem Jesus, porque pensa que morreu, acabou, mas não é isso. Quando a pessoa parte sem Jesus, ele acorda no lugar de desespero. Mas quem parte dessa vida com Jesus vai para o seio de Abraão, vai para o paraíso. Então vamos falar. A Bíblia deixa bem claro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É hoje, é agora, é nesse seu tempo. Busque o Senhor. Não sai por aí atrás de outros querendo, não, eu quero aqui, está abençoando lá, está curando lá. Aqui é o lugar que o Senhor está curando, operando, salvando, libertando e escrevendo o seu nome no livro da vida. Vamos orar? Você pode falar para Deus: Senhor, enche-me do teu Espírito. Você pode falar, rapaz, moça, senhora, senhor. Você pode mover os seus lábios no momento da oração e dizer: meu Deus, enche-me do teu Espírito. Muda a minha vida, me dá coragem, me dá ânimo. Retira o medo de mim. Me ajuda a ganhar o marido, ajuda a ganhar o filho, a mãe, o vizinho da esquerda, da direita. Fala para Deus. Eu quero ouvir agora a sua voz um pouco mais alto, orando, orando, orando. Hoje o Senhor vai mover o seu coração. Não tenha medo. Estou ouvindo uma oração lá embaixo com medo. Mostre que você tem um Jesus que pode todas as coisas. Mostre que você tem um Jesus que pode todas as coisas. Mostre que você tem um Deus que pode todas as coisas. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos orar para que o Espírito Santo possa tirar o medo. Ó Deus querido, Pai, como nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos salvou para que nós sejamos usados a salvar outros, ó Pai. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Nós ouvimos, Pai, a Tua palavra. É a Tua palavra que nos transforma. É a Tua palavra que traz vida. É a Tua palavra que traz a viva esperança, Senhor. Então nos ajuda, Pai,
a alcançarmos os corações que estão sedentos, porque há almas que estão sedentas, Pai. As pessoas estão correndo atrás da Tua palavra, mas a Tua palavra diz, Senhor, quem irá, Senhor, quem irá por mim? Ó Deus, em nome de Jesus, que possa se levantar, Senhor. Ó Deus, pessoas dispostas a cumprir o ID, Senhor, porque a Tua palavra, ela deixa claro que o ID é para todos. ID, pregai o Evangelho a toda criatura, Senhor. Ó Deus, esse ID é para os levitas, esse ID é para os pregadores, esse ID é para aqueles que estão dispostos a obedecer a Tua palavra, que amam o Teu reino, que estão dispostos, Senhor, a se entregar a favor da Tua palavra. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, a Tua igreja, porque o noivo está voltando, o noivo está voltando, e Ele desperta a igreja, para que nós possamos, ó Deus, ó Pai, pregar a Tua palavra aos perdidos, ó Deus, alcançar aqueles que estão necessitados, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, no meio da nossa família, muitas vezes, Senhor, nós não acreditamos que eles podem ser salvos. Ah, Deus, Senhor, mas Tu és poderoso, Pai, para mudar história. Ó Deus, aqueles que estão nas ruas, que muitas vezes passamos, ó Pai, ó Deus, e desprezamos, é esses que o Senhor quer resgatar. Ó Pai, aqueles que estão, ó Deus, na sarjeta, nas drogas, na bebida, Tu és poderoso para libertar estes, ó Pai, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja, Senhor, a amar as almas que estão perdidas. Desperta a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, a não ficar parados, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, a usar as redes sociais para evangelizar. Desperta a Tua igreja, Senhor, na oração. Desperta a Tua igreja, Senhor, no jejum. Desperta a Tua igreja em abrir a boca, Senhor, e pregar a Tua palavra. Desperta a Tua igreja, Senhor, ó Deus, como os últimos dias que estamos vivendo, antecedendo a Tua vinda, Senhor. A Deus, que haja compaixão na Tua igreja, Senhor, que haja compaixão em nós, ó Pai. Ó Papai querido, assim como Tu, Jesus, se entregou em favor da nossa vida, que assim possamos também, Senhor, nos entregar em favor de uma vida, Senhor, que possamos pagar o preço por uma vida, Senhor. Muitas vezes queremos bênçãos materiais, ó Pai, mas muitas vezes não choramos na Tua presença por causa de uma vida, Senhor. Ah, Deus, muitas vezes, Senhor, choramos tanto, queremos tanto bênçãos materiais, pagamos o preço por isso, Senhor. Mas aqueles que estão morrendo, Deus, em Ti, Senhor, muitas vezes nós não paramos para pedir a oportunidade a Ti, Senhor, para falar da Tua palavra, nos capacitar a chorar pela nossa família, Senhor. Quantos precisam ouvir da Tua palavra? Quantos precisam ver em nós o brilho de Cristo, Senhor? Quantos precisam ver o brilho de Cristo no nosso trabalho, Senhor? Quantas pessoas, Pai, na nossa empresa não ouviram falar do Teu nome, Senhor, porque temos vergonha de falar de Ti? Quantas vezes na rua, Senhor, alguém precisa ouvir a Tua palavra e não paramos, porque estamos correndo, porque estamos com pressa, Senhor. Mas queremos, Deus, a Tua bênção para a nossa vida. Ó Deus, desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, ó Deus, porque esse é o tempo, Pai, esse é o tempo que a igreja precisa se posicionar, porque o noivo está voltando, o noivo está voltando. E como o pastor disse, Senhor, o que apresentaremos a Ti, ó Pai, o que temos para Te oferecer, Senhor? Será que as nossas mãos estarão vazias? O que temos para Te oferecer, Senhor? Por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, que haja compaixão, Pai, na Tua igreja, que haja compaixão pelas almas perdidas, em nome de Jesus. Ainda de pé, esse mês, hoje é o primeiro domingo
durante esses 4 domingos, nós vamos estar ungindo cada pessoa para receber coragem do Espírito Santo em sua vida. Orando a Deus para esta noite, para essas noites de domingo, para ungir as mãos de cada pessoa, para que elas tenham coragem, força do Espírito Santo, para não ter medo de falar de Jesus. Nós vamos começar por aquela fila. Enquanto o coral vai estar orando, eu quero convidar a pastora Nazaré, que vai estar aqui, pastor César, pastora Noemi, pastor Isaac, esposo, pastores, porque aqui eu quero ungir todas as pessoas durante todo este mês de agosto, no nome de Jesus. Amém? Diga aleluia. Quando eu for ungir a sua mão, você fala: eu recebo um regozijo na minha vida. Digam aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e faz-me extrair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, Por favor, pode vir ali. Vem aqui receber pela fé no nome de Jesus. neste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes extrair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer te preciso,